todos da região. Vou lá buscar. Olha, Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é dia 7 de outubro, domingo, dia de eleições, e nós estamos aqui na cobertura especial para falar um pouco com você, amigo internauta, sobre as expectativas das eleições neste ano, tanto em âmbito regional, nacional e até estadual. E para esse bate-papo que nós estamos entrando ao vivo, são 17 horas e 14 minutos, nós estamos convidando aqui dois cientistas políticos para falar um pouco sobre as eleições, que é o Eduardo Caldas. Muito obrigado, Eduardo Caldas, pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Obrigado, Ricardo. Ele é professor de Políticas Públicas da USP. E o doutor Olavo Câmara, também cientista político, que foi convidado e queria agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Esperamos poder contribuir e ajudar os ouvintes a uma reflexão. E ali na ponta está a jornalista Gabriele Doro, que até o começo desse ano estava conosco, trabalhava conosco, e está convidada também para participar, para fazer perguntas, para falar um pouco também sobre eleições. Você pode também encaminhar suas perguntas aí na live do Facebook, se você desejar, e a gente vai estar passando para um dos nossos convidados. Eu queria saber de vocês, como vocês votaram, foi tranquilo a eleição? Como que foi o colégio eleitoral de vocês? Tinha fila? Foi tranquilo? Gabi, você pode responder, começa então. onde eu fui estava bem tranquilo, apesar de ter demorado meia hora para votar. Mas pelas apurações iniciais tem muita reclamação, né, de filas gigantes, principalmente por conta da biometria. As pessoas reclamaram muito da demora, teve problema no sistema. E as urnas estão sendo muito questionadas, né? Acho que é o ano de eleição em que as urnas mais foram questionadas por alguns problemas. Teve gente que disse que não chegou a apertar o confirma e já entrou a votação. O TRE já se manifestou e disse que não houve nenhuma anormalidade, que os votos foram computados, mas a gente tem aí uma massa nas redes sociais de gente reclamando das urnas, né? Doutor Olavo Câmara, como foi a sua votação? Foi tranquilo? Tranquila a votação, sim, mas em termos de espera demorou uma hora. Uma hora? Porque 2 urnas tiveram que ser trocadas, por problemas técnicos. E depois houve muita reclamação também, como ela disse, da biometria. Eu tive que colocar o dedo 5 vezes para pegar a biometria lá. Aí surgiu muita reclamação. E estou recebendo também muitas informações pelas redes sociais falando de fraude. Se é verdade ou não, não sei, mas tem muita reclamação e muita acusação. Em Mogi mesmo tinha 2 escolas dizendo que a senhora ela foi votar, apertou 17 e deu 13. Elas falando ao vivo isso. Então, se isso é verdade ou não sei se é fraude ou não, também não sei. Cabe ao TSE apurar e quem sofreu isso, que deve denunciar as autoridades. Inclusive, o Edgar, sem querer te cortar, tinha um vídeo circulando nas redes sociais de que quando você apertava o 1 já aparecia o 13, o TRE já se pronunciou e disse que esse vídeo é fake. Então, até para as pessoas aí ficarem bem informadas e irem acompanhando isso. Eduardo, foi tranquilo sua votação? Foi. Eu voto em Suzano, na escola Leda Fernandes Lopes, no bairro do Maria de Maggi. É uma escola com poucas sessões, mas transcorreu como das outras vezes. Tranquilo, não tive fila, votei rápido. Agora, a rua estava menos movimentada, o clima geral, geralmente é um clima festivo, independente de quem vai ganhar. E você vê muita gente na rua e vê clima festivo, as pessoas declarando voto, as pessoas, mesmo que a legislação não permita isso, aquilo, mas as pessoas pedem voto, conversam. Nessa eleição eu não vi as pessoas conversando, pedindo voto. Era mais um clima de luto que um clima festivo. Eu achei o clima geral um clima esquisito. Mais do ponto de vista do transcorrer, assim, da normalidade de ter votado, foi tranquilo, não tive problema nenhum. Mas o clima geral, por andar pela rua hoje, era um clima mais de luto que de festa. Isso é estranho. Isso não é bom no momento em que a gente, de algum modo, está escolhendo governantes para os próximos 4 anos. Sim.
Esse ano a gente teve uma eleição atípica, porque o período de campanha foi menor. Antes das eleições, falavam que o tempo de TV seria um dos fatores determinantes. A gente viu até, claro que não tem ainda apuração, mas a gente viu pelas pesquisas que o candidato que tinha mais tempo de TV acabou praticamente com votos não suficientes para ir para o segundo turno, pelo menos pelas pesquisas até agora. Queria que vocês comentassem um pouco, e também as redes sociais foram bastante utilizadas. Foi um fator, assim, talvez predominante. Tanto é que o primeiro colocado usou muito as redes sociais. Vocês esperavam por esse fenômeno? O que vocês podem falar sobre isso? Posso falar? Pode. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo sobre essa questão, que é o seguinte: o candidato Bolsonaro, por exemplo, tinha 8 segundos para a imprensa, para a televisão. E, ao mesmo tempo, não tinha tempo para fazer a campanha, e ainda ficou 27 dias ainda internado, né, devido àquela fatalidade lá, a tentativa de esfaqueamento que fizeram com ele. Mas acredito que o problema atual é o seguinte: crise econômica, financeira, desemprego em massa, de milhões, desmoralização de alguns setores da política, muitos políticos e autoridades presos e condenados, alguns ainda respondendo processos. Isso tudo desanimou muito o eleitorado, isso fez com que houvesse muito negativismo na política, e com isso as pessoas que que desejam mudanças, renovação, etc., procuraram não comentar muito em política. E hoje também a legislação não está permitindo a boca de urna, não está permitindo colocação de cartazes, assim por diante. Campanha mais curta, durou quanto? 45 dias ou 40 dias? Isso. Né? Uhum. Um tempo mais curto também. Bem mais curto, né? Devido a investimento em campanhas, que a lei ficou proibiu hoje está mais restrita, isso tudo criou dificuldades. Então, as redes sociais foram muito usadas, mas muito usadas mesmo, e algumas coisas que a gente recebia de informações e vídeos eram até falsas, e aí surge um fenômeno, que é o caso do Bolsonaro, que cresceu sem aparecer na televisão, sem fazer discurso e sem estar nas ruas. Então, esse é um fenômeno novo, um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Eduardo, você acha que vai ter que rever daqui para frente a propaganda eleitoral na TV? É um assunto a se pensar, se vale a pena mesmo o candidato ter tempo de TV? Não, é um assunto a repensar. Agora, é interessante o seguinte: o tempo, para mim, o tempo é importante, sim. Agora, mais do que o tempo, tem que ter uma mensagem. E uma mensagem sincronizada com o sentimento popular. E acredito que nós fomos criando ao longo de 2 anos um sentimento popular ainda mais adverso à política. Porque se a gente olha essa adversidade à política, não é recente, né? Então, em várias eleições se a gente pega historicamente, até eleição em São Paulo, até um rinoceronte ganha eleição, né? Porque as pessoas, de algum modo, historicamente, são descontentes com a eleição. Eleição eleição é um negócio engraçado. Num país com a desigualdade que a gente tem, as pessoas muitas vezes não reconhecem que a eleição é um espaço em que você escolhe seus governantes, porque muitas vezes a situação econômica do dia a dia das pessoas é uma situação econômica do dia a dia ruim. Então há um desalento com a eleição. Dessa vez esse desalento foi ainda maior por conta de impeachment, de prisão, de lava-jato e tudo isso de algum modo com diversas interpretações. Algumas interpretações que isso está dentro da legalidade, outras interpretações de que isso é golpe. Então, quer dizer, tem um monte de interpretação sobre esses 2 anos que nós passamos. Isso de algum modo vai criando um desgosto ainda maior. E por outro lado, nós vivemos uma sociedade autoritária. É uma sociedade autoritária. E esse autoritarismo que, entre aspas, estava dentro do armário,
ele foi saindo do armário. Então, antes, nos anos 90, início dos anos 2000, o sujeito autoritário, ele tinha vergonha de dizer que era autoritário. Em alguns momentos, ele até revelava esse autoritarismo dele. Com esse desalento da política de um lado e com a emergência de um candidato explicitamente autoritário, se não totalitário, o que acontece é que isso vai ganhando volume. Então, o fenômeno Bolsonaro é um fenômeno que, para mim, não está relacionado com o tempo de TV, mas está relacionado com a capacidade que ele teve de sintonizar com um sentimento popular, que é um sentimento, de um lado, de desalento e, de outro lado, um sentimento bastante autoritário. Quer falar, Gabi, um pouquinho? Eu acho que essa eleição é uma eleição muito atípica, né? A gente teve elementos, se você for pensar historicamente, a gente não tinha em outras eleições. Então, eu concordo que as redes sociais têm pesado cada vez mais na decisão do eleitor e até envolvido mais politicamente. A gente tem hoje um envolvimento muito maior de pessoas declarando voto e torcendo para o candidato, que foi o ponto que a gente chegou à eleição. A questão da TV, eu acho que o Alckmin foi uma pessoa que soube aproveitar muito pouco o tempo de TV. Ele começou com uma estratégia e ele mudou a estratégia para um sinal de desespero, porque ele não estava crescendo nas pesquisas, ao contrário, ele chegou a cair 1 ponto, 2, oscilando. Então, é uma coisa que antes era muito forte, impactante, o tempo de TV fazia toda a diferença, e os marqueteiros políticos trabalhavam muito em cima disso. E hoje a gente tem que analisar realmente essa eleição, acho que é um ponto para se parar e analisar, porque até que ponto realmente a TV está influenciando ou as redes sociais estão influenciando. Eu acho que o Alckmin é um grande exemplo disso, que tem uma força muito grande em São Paulo. A gente sabe que o PSDB é muito forte em São Paulo. E mesmo com um tempo grande, com uma estratégia, ele não conseguiu alavancar. Eu queria aproveitar para a gente falar, estão saindo algumas pesquisas de boca de urna, né, praticamente em todo o país. De São Paulo saiu já para governador. O Dória, como era esperado pelas pesquisas, ele está com 31%. E o França saiu empatado com o SCAF com 21%. Nas pesquisas, o SCAF estava um pouquinho à frente, né? E aí o Ibope mostra os dois com 21%, então provavelmente vai ser uma diferença... Na reta final, né? O França empatou. Alguns casos, as pessoas disseram que a declaração do SCAF do Bolsonaro tiraram alguns votos dele, né? Não tem como a gente analisar até que ponto isso impactou ou não, mas a França deu uma arrancada na reta final. Acho que só a apuração que vai definir, aí pode ser por poucos votos ou não. Também saiu o resultado para senador, a gente pode falar dos primeiros, né? O Major Olímpio está em primeiro na pesquisa boca de urna do Ibope, com 24%. A Mara Gabrilli, do PSDB, está com 17%. O Eduardo Suplicy, que até então na pesquisa estava um pouco mais acima, do PT, está com 15%. E o Trípoli, do PSDB, com 9%. Você vê que depois a gente tem umas diferenças pequenas, mas os 3 primeiros aí são Major Olímpio, Mara Gabrilli e Eduardo Suplicy. Eu queria saber de vocês também, antes das eleições, existia aquela possibilidade de polarização entre PT e PSDB, que continua existindo a polarização, só que agora o Bolsonaro parece que ocupou a vaga aí que era dos tucanos. E agora, recentemente, nas últimas semanas, algumas pessoas começaram a defender o voto útil, outras são contra o voto útil. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a perda do PSDB nesse protagonismo da polarização e em relação ao voto útil. E completando isso, eu queria que vocês falassem se a gente chegar num segundo turno com Bolsonaro e Haddad, que é o indicado pelas pesquisas, apesar que eu acho que, de repente, não sei se o Ciro pode surpreender ou não, se a gente vai realmente viver essa guerra, vamos supor assim, de fla-flu, de PT e anti-PT. Fala para ele do segundo turno, né? No segundo turno, se houver Bolsonaro e Haddad, eu creio que aí vai depender muito de Alckmin e do Ciro Gomes. Que lado que eles vão pender. Há uma tendência, porque o Ciro, Marina, Meirelles e o próprio Haddad foram todos ministros do Lula, do PT, sim, né? Então não sei até que ponto eles ficariam ou não. Mas, por outro lado, o crescimento do Bolsonaro, agora no final, porque o brasileiro ele sempre votou por 3 modos.
ou 3 finalidades. O brasileiro sempre fez voto de troca. O que é o voto de troca? Eu voto no fulano de tal, para deputado, para prefeito, porque ele, se for eleito, ele vai me dar emprego, vai dar emprego para minha prima, para meu irmão. Voto de troca. Ele vai arrumar minha rua. Primeiro voto de troca. O voto de troca no Brasil sempre foi em torno de 90%. 5%, mais ou menos, de 3% a 5%, era o voto de afinidade. O que é o voto de afinidade? As pessoas votam porque gosta do discurso, gosta da fisionomia, é pessoa bonita, ela é loira. Voto de afinidade. Se simpatizam com a pessoa. E sobra mais 3%, que é o voto de consciência. O que é o voto de consciência? É a pessoa que é exigente com o candidato, quer saber da vida pregressa dele, quer saber quem é ele, grau de instrução, projetos que ele tem. Esse é o voto de consciência, só 3%. Então, nessa última eleição, a eleição de hoje, isso mudou um pouco, porque não teve tantas trocas como tivemos em eleições passadas. Mas o voto de troca ainda prevalece, os interesses, o voto de interesse. Mas mesmo assim, o Bolsonaro é um fenômeno que surgiu devido ao descontentamento geral da população. A população, os mais conscientes, estão querendo mudanças radicais. Por exemplo, algumas pessoas me falaram assim, eu quero uma panela de pressão que exploda. Porque quando a panela de pressão explodir, a tampa vai grudar no teto. O fogão afunda metade. E tudo que estiver dentro da panela esparrama para todo lado. Eu quero mudanças radicais no Brasil. Escutei muito isso. Radicais, mudar tudo. Emprego, bandido, presos das cúpulas e os bandidos também aqui embaixo, os ladrões comuns. É preciso que haja mudança no país. Então, esse descontentamento geral que está no país leva a um fenômeno. E como você mesmo, Edgar, falou, esse descontentamento fez com que, o Caldas também colocou, o seguinte, houve uma afinidade do Bolsonaro com o descontentamento. Isso se somou, isso se radicalizou. Portanto, ele cresceu mais nas pesquisas agora no final, devido a isso. Não sei se haverá segundo turno. Estamos na expectativa aí. Mas se houver segundo turno, ainda assim ele tem chance de ser o presidente da República. Eduardo, o que você pode falar sobre esse tema? Sobre as polarizações, eu concordo com você, que historicamente tem uma polarização entre PT e PSDB. Agora, a incapacidade do PSDB é extraordinária do ponto de vista de construir bandeiras. Então, se a gente pega historicamente o PSDB, fundado em 88, o PSDB trazia consigo as bandeiras ainda do governo Montoro, do início dos anos 80, dentre as quais participação e descentralização. Essas bandeiras tornaram-se marcas importantes do PT. Então, se olha o PSDB de 88, um partido de centro-esquerda, e o PT, que em 88 se definia como um partido socialista, vai aos poucos tomando essas bandeiras de centro-esquerda para ele, e o PSDB não disputa essas bandeiras. O PSDB entrega essas bandeiras para o PT, de mão beijada. E o PSDB adota como bandeiras para ele a eficiência de gestão. Só que na prática a eficiência de gestão vai se mostrando, não vai se mostrando, não vai aparecendo. Quando a gente pega os 20 anos do governo do PSDB, você vai vendo ineficiência, vai vendo corrupção, vai vendo um monte de coisa também, e essas coisas vão vindo à tona. Então o PSDB perde as bandeiras da participação da descentralização, perde as bandeiras de centro-esquerda, depois perde as bandeiras de eficiência, porque não se mostra eficiente em termos de governo paulista, por exemplo, e aí ele resolve adotar para ele a bandeira da ordem, né? E a bandeira da ordem, que é uma bandeira mais autoritária, né? No sentido de que eu coloco ordem na casa como se não houvesse uma lógica e como se não desse para a gente ir construindo a partir do que a gente tem historicamente. Então essa lógica da ordem, da polícia na rua, né, que o PSDB adota para ele depois de perder as bandeiras da eficiência, as bandeiras de centro-esquerda, essa bandeira é tomada pelo Bolsonaro. E o PSDB se torna um partido sem bandeira. Então, em São Paulo, onde o Alckmin pensava que fosse ter bastante voto, eu imagino que já no primeiro turno os votos dele tenham migrado para o Bolsonaro. Então, ele perde voto para o Bolsonaro e perde voto para o Amoedo,
imagino eu. Então, o PSDB vai se tornando um partido sem bandeira e, por outro lado, um partido com baixa capacidade de renovação. Então, o PSDB, em vez de ele formar quadros, ele vai buscando quadros no espectro de centro-direita, direita do país. Se a gente pegar a nossa região, a origem do PSDB na nossa região, o Schwartz em Mogi, o Paulo e um grupo do PSDB, do PMDB autêntico em Suzano, o Makoto em Ferraz e assim por diante, esses grupos todos vão perdendo espaço a ponto deles deixarem de existir, e quem vai assumindo o PSDB na região, e assim é para o país inteiro, são grupos que outrora eram do PDS, do PFL. Então, o PSDB vai se tornando um partido sem bandeira e com figuras antigas, com baixa capacidade de renovação. E quando renova sem bandeiras. Então, acredito que essa polarização PT-PSDB existe efetivamente, e no caso de São Paulo, o Alckmin não foi capaz nem de apresentar algo novo, pelo contrário, mostra o quanto perdeu de todas as bandeiras e, portanto, o eleitor do PSDB, o eleitor mais histórico do PSDB provavelmente optou pelo Ciro e pela Marina, e o eleitor mais novo do PSDB, que é esse, já sem as bandeiras de centro-esquerda, certamente já fizeram opção no primeiro turno pelo Bolsonaro. E a polarização que você pergunta no segundo turno, Bolsonaro-Haddad, eu acho que, como toda eleição de segundo turno, as pessoas vão votar contra, porque o primeiro turno, eu acredito que as pessoas votem a favor. Eu voto a favor do meu candidato, eu voto a favor das minhas crenças, eu voto a favor dos meus interesses. No segundo turno, as pessoas, elas reduzem dano. Então, eu falo, bom, quem é mais próximo daquele que eu votei no primeiro, mas não chegou? E aí eu estou votando contra o outro, mas não propriamente porque eu acredite muito no que eu estou votando. E neste caso, nós temos que ver a capacidade que o Haddad vai ter de trazer o eleitor do Ciro, de trazer o eleitor da Marina, de trazer um tipo de eleitor do Alckmin. Então, eu acho que vai ter que ter capacidade de autocrítica, vai ter que ter capacidade de gesticular, que está disposto a ampliar o campo, né? E do outro lado, eu imagino que se o Bolsonaro, se ganhar no primeiro turno, ganha no primeiro turno. Se não ganhar no primeiro turno, eu acho que ele corre risco de não ganhar no segundo também, embora ele vá para o segundo turno em primeiro lugar. E aí, a estratégia de segundo turno provavelmente vai ser de amenizar o discurso, porque se radicalizar o discurso, esse eleitor mais radical já está com ele. Então, se ele mantiver essa radicalização, ele não pega mais ninguém. Ou ele diminui isso, e ao diminuir isso, ele tenta aumentar o espectro de eleitor dele, ou se ele radicalizar mais, a tendência é ele manter o que ele teve no primeiro, e aí vai ficar dependendo da capacidade do Haddad de sensibilizar os outros e construir um discurso radicalmente contra a figura do Bolsonaro e o que ele representa. Certo. Muitos cientistas políticos dizem que essa eleição lembra um pouco da de 89. Do Collor. Porque o Bolsonaro, ele está num partido pequeno, né? Não tem apoio praticamente, inclusive questiona-se como que ele ganhando uma eleição, ele vai conseguir governar. Vocês acham que tem alguma relação direta entre... Eu sempre pensei nesse caso porque é o seguinte, o Collor, quando se elegeu no partido dele, PRN, com 12 deputados, só elegeu 12. Depois teve jogo de cintura para negociar com o Congresso e veio o impeachment. Nesse caso do Bolsonaro, o partido dele tem atualmente 8 deputados. Mas tem toda uma negociação. E, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, digamos que ele vá para o segundo turno, Michel Temer, que tem uma porção de processos contra ele, vai querer negociar. Todos que estão envolvidos aí em processos, de todos os partidos, vão querer negociar. Então vai depender dele ter muito jogo de cintura quando que é o próximo segundo turno? Que dia? 15 dias. Se houver... 15 de outubro, né? 28, eu acho. 28 de outubro. Ele vai ter esse espaço para negociar com todos os partidos. E aí vai depender muito de uma outra questão que ainda está em vigor.
na cultura do eleitorado brasileiro, o voto útil. O brasileiro não gosta de perder o voto. Então o voto útil ainda prevalece. Pode ter diminuído um pouco, mas ainda prevalece. O brasileiro não gosta de perder o voto. E ao mesmo tempo você tem outra questão aí. Você tem hoje, nesta eleição, 35 partidos, não é? Mas tem mais ou menos 10 partidos trabalhando clandestinamente e mais 10 pedindo registro. Fora outros que estão querendo montar aí e tal. Daqui a pouco teremos 70 partidos aí. Então, esses partidos considerados nanicos, que são pequenos, vão negociar também. Então vai depender se ele vai radicalizar e não for negociar com ninguém, ou ele vai negociar com todo mundo para tentar levar as eleições no segundo turno, se ele for para o segundo turno. Agora, eu acredito que há um descontentamento muito forte de eleitores do PT. Tanto que eles perderam espaço. Muitos deputados, muitos prefeitos, muitos vereadores deixaram o partido. Já em todo o Brasil isso. Pode buscar nas pesquisas, você verá isso. E, ao mesmo tempo, o MDB, PMDB, que voltou a ser MDB, né, agora, também tem um descontentamento muito grande aí com o Michel Temer, né? Então, isso tudo vai fazer com que o Bolsonaro cresça um pouco mais. Eu acredito nisso, que ele cresce e provavelmente ganha também no segundo turno. Pela análise que eu pude fazer até agora. Agora, se ele não tiver jogo de cintura, se ele tiver uma minoria no Congresso Nacional e não souber negociar, vai receber impeachment. Mas é muito difícil ele permanecer no governo. Ainda dentro disso, doutor e Eduardo, a gente tem visto, não sei se a gente pode considerar um fenômeno, mas desde junho de 2013 a gente tem visto a população ir para a rua em busca de algumas coisas. Eu acho que as pessoas estão declarando mais abertamente, mais claramente a intenção de voto, os pensamentos políticos e tal. Vocês acham que, se for para o segundo turno, a força dessa população que vai para a rua pode influenciar no voto das pessoas que ainda não sabem quem vão votar? E se isso pode se fortalecer mais dependendo de qual candidato for eleito? Eu creio que a população indo para a rua sempre tem influência e sempre ajuda a modificar alguma coisa. Agora, vai depender se a população for para a rua pedindo o quê? Bolsonaro ou contra Bolsonaro? Vai depender muito disso. Mas eu creio que, pelo andar da carruagem atual, pelo que se avizinha, pelas demonstrações que a gente pôde assistir pelo Brasil todo, tanto redes sociais como pela imprensa escrita e por comentaristas e cientistas políticos, historiadores, eu creio que vai ser muito difícil o Bolsonaro perder essas eleições, seja no primeiro ou no segundo turno, porque há um descontentamento geral. E outra questão importante são esses milhões de desempregados. Muitos deles, não sei quanto seria o percentual, 50%, 30%, não sei quanto, mas acusam o governo Lula e PT como responsável por isso. Sejam eles culpados ou não, mas há essa acusação. Tem pesquisas falando disso. Eduardo, você vê alguma similaridade da eleição do Collor com essa de agora? Tem diferenças pontuais, você pode falar também? Então, tem algumas coisas semelhantes, sim. Se a gente olha, efetivamente o Bolsonaro vem de um partido pequeno com pouca base. Por outro lado, naquela ocasião o PT ainda não tinha sido governo. Então, o Lula tinha características muito diferentes das características do Haddad hoje. Se a gente quiser insistir nessa comparação, talvez o Lula daquela ocasião seja mais próximo de um Boulos atual, sim, do que de um próprio Haddad. E o Haddad, por mais que discordem de mim, eu acredito que tenha características mais próximas de um Covas Brizola do que propriamente de um Lula naquela ocasião. Então, é verdade que, de um lado, tem similaridades quando compara Collor com Bolsonaro? Sim. Agora, quando a gente compara o Haddad com o Lula, eu acho que as similaridades são menores, né? O Haddad leva o apelido de o mais tucano dos petistas, né? Pois então. Então, é porque talvez os tucanos atuais não reconheçam historicamente esse tipo de coisa. E talvez também porque eles, enfim, ficou um negócio tão... Talvez o tucano de hoje, embora receba no nome social-democrata, só os históricos tenham mais social-democracia do que
do que o nome e do que talvez a prática da média dos tucanos atuais. E por outro lado, pode ser que o PT, historicamente, eu vejo que ele tem uma incapacidade muito grande em conversar com pessoas que, em princípio, seriam do mesmo campo ideológico. Haja vista a forma como tratou o PPS historicamente, o Roberto Freire, a forma como tratou o PV historicamente, Gabeira e Eduardo Jorge, Marina e Luiz Helena, a forma como... Então, quer dizer, você vai vendo que tem vários partidos que têm origem, que pode ser dita de centro-esquerda para esquerda, e que o PT sempre teve uma capacidade muito grande de dialogar, como se ele fosse dono desse campo todo, e aí vai jogando essas personalidades e esses partidos para disputar poder junto com outros, mais de centro-direita, etc. Isso faz com que, talvez, alguns tucanos mais históricos tenham dificuldade em lidar com o PT. Então, se houver capacidade de diálogo, é capaz que determinados setores do PSDB se aproximem de Haddad, até para fazer um governo um governo mais de composição. O Fernando Henrique hoje mesmo, né, ele fez um comentário sobre como o Itamar se comportou, né, que o Itamar assume o governo e chama os partidos todos, porque se não chamar os partidos passa a ter dificuldade tanto com o Congresso quanto para a gestão. E talvez o PT vai ter que se colocar mais aberto para conversar com esse campo, que é um campo enorme. Se pegar o Ciro representa um eleitorado grande. A Marina caiu do ponto de vista dos votos, mas ela ainda representa do ponto de vista ideológico, do ponto de vista... O que aconteceu com a Marina, né? Ela foi caindo nas pesquisas, já chegou a 4%, agora quase o Amoedo está passando, está quase... Eu acredito que o eleitor da Marina, tenha feito uma opção para reduzir a polarização num segundo turno. O que eu estou tentando interpretar do que eu vejo? Que o eleitor da Marina tenha visto uma polarização perigosa, PT-Bolsonaro, e tenha canalizado seus votos para o Ciro, para tentar fazer com que o Ciro fosse para o segundo turno junto com o Bolsonaro no lugar do Haddad, de tal modo que fosse mais fácil uma vitória contra Bolsonaro. Então antecipou o segundo turno, e ao antecipar o segundo turno encheu o Ciro de votos e acabou minguando. Mas é uma interpretação, não sei se está muito destituída de razão, mas é uma forma de olhar como que ela acaba caindo, né? E vocês acham que essa polarização é boa para o país? E outra pergunta que eu já faço emenda agora é em relação ao segundo turno. Vocês acham que no segundo turno as propostas ficam mais claras e por isso que seria positivo ter um segundo turno para você aprofundar mais as propostas tanto de um candidato como de outro? Segundo turno. No segundo turno, para você... digo assim, para o eleitor seria positivo, seria melhor ter um segundo turno para ele ter conhecimento mais profundo das propostas dos dois candidatos, e vai ter também depois um debate. Eu creio que os dois candidatos vão trabalhar em cima do que eles já apresentaram, a não ser que haja assim provocações, e aí um poderá fazer ataque ao outro e surgir debate, assim por diante. Mas eu creio que se houver segundo turno, vai permanecer mais ou menos do jeito que aconteceu no primeiro turno, se houver segundo turno. Não vejo muitas mudanças, não. As mudanças que vão ocorrer é o seguinte: o eleitorado do Alckmin vai para que lado? O eleitorado do Ciro vai para onde? Eis a questão. Porque temos que considerar também que o Haddad, ele perdeu as eleições. Ele não conseguiu disputar a segunda eleição em São Paulo. Disputou e perdeu. Entendeu? São Paulo, capital, que seria onde ele venceu assim, de uma forma extraordinária. Perdeu muito. Então, eu não creio que o eleitorado dele, fiel, vai continuar com ele, não. Não acredito nisso. Porque o PT perdeu muito do seu eleitorado e muito dos seus líderes. E há uma decepção muito grande com os eleitores fiéis do PT,
que o PT sempre foi o partido que mais teve gente votando no partido, porque no Brasil as pessoas votam no partido ou no candidato? Votam no candidato. As pessoas não votam em partido. Mas o PT era o único que tinha uns 5% de eleitores fiéis. Era o único. Por exemplo, se você pegar o Uruguai, os dois principais partidos do Uruguai, Branco e Colorado, eles existem desde 1826 e nunca foram extintos. Você pega os Estados Unidos, tem mais de 20, 30 partidos, mas prevalece dois, democrata e republicano. As pessoas votam em partido. Não é como no Brasil. Aqui nós não votamos em partido, porque você já teve tantos sistemas partidários, bipartidário, teve a Arena MDB, lá atrás, em 1935, você tinha 2 partidos. Em 1870 você tinha 2 partidos também. Hoje você tem quantos partidos, né? Quando o governo militar caiu e surgiu o Sarney, surgiram 6 partidos, substituindo a Arena MDB. Depois surgiram 20 partidos, hoje 35, assim por aí. Então o sistema nosso é muito vulnerável, é muito fraco. Há uma fragilidade partidária no Brasil. Então as pessoas votam em candidato e não em partido. Então, vai depender muito da habilidade de quem for para o segundo turno, dos dois, saberem conquistar esse eleitorado e apresentar, assim, não propostas, que o brasileiro não é muito chegado em proposta, não, mas argumentos. Se eles tiverem argumentos do que eu pretendo para o povo brasileiro, aí deve levar à eleição. Mas ainda assim, com todos os fatos que estão ocorrendo no Brasil. Por exemplo, você tem um descontentamento muito grande na sociedade brasileira, que é o seguinte: nós temos hoje 400 mil presidiários carcerados. Temos 500 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos porque não tem vaga. Se fala em 12, 13 milhões de desempregados. Você tem, assim, duas outras questões muito importantes, que é o seguinte: nós temos hoje, ocorreu no Brasil o ano passado, por exemplo, 55 mil assassinatos. E mais ou menos entre 55 mil e 60 mil mortes de acidente de trânsito. Então veja, as políticas públicas que precisam ser feitas no nosso país para mudar essa estrutura. Sem contar que você passa em qualquer cidade hoje, você vê numa rua de Mogi, que é uma das principais ruas comerciais, você tem no mínimo 12 prédios fechados, prédios assim, comerciais fechados. E assim, isso está no Brasil todo. Essa massa de desempregados, economia caindo, assim por diante, os juros subindo, agora diminuiu os juros, está diminuindo, o dólar também diminuiu, mas você tem um problema sério da questão econômica, muito séria, de investimento. E um problema mais importante que nós temos, para se houver segundo turno, é o que estão pensando de nós as entidades e as instituições financeiras internacionais, que deixaram de investir no Brasil. Tanto as instituições financeiras como empresários. E também não acreditam no Brasil nesse momento. Eles tiraram o pé do acelerador e foram investir em outros países. Mas se houver uma proposta digna que possa conciliar essas questões, eu creio que haverá investimentos no Brasil e aí, desde já, o candidato que tiver essa habilidade vai vencer as eleições. Quer comentar, Gabi? Na verdade, a gente tem uma pergunta de um internauta na live do Facebook. Eles perguntam tanto para o Dr. Olavo quanto para o Eduardo: caso Haddad ou Ciro ganhem as eleições, como fica o cenário político? E se vocês acham que algum deles podem chegar ao diálogo e dar fim à crise política que a gente vive hoje? Pode falar você, Eduardo, primeiro. Tá. Bom, primeiro com relação... Eu vou comentar a pergunta, mas também vou falar um pouco da anterior. Da anterior, o Edgar tinha falado em propostas. Se a gente olha efetivamente para as propostas apresentadas ao TSE na hora do registro da candidatura, é impressionante. A proposta do Haddad, por exemplo, é uma proposta que eu olho para aquilo e falo: o PT teve oportunidade de fazer isso, está uma proposta muito bacana para pensar o futuro, e você fala quanto tempo perdido por não ter feito tanta coisa, embora tenha feito bastante. Então, quer dizer, quando a gente avalia o governo Lula,
O governo Lula tem problemas, mas se a gente olha a história da nova república, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, a gente foi tendo um avanço. Todos eles contribuíram para a consolidação da democracia de um lado e contribuíram para a gente efetivar alguns direitos. E o Lula avançou nesse sentido também. Se o Fernando Henrique, de um lado, fez o Plano Real, estabilizou a economia, o Lula amplificou vários programas, várias políticas. O Bolsa Família, Pronaf, iniciado no Fernando Henrique para a agricultura familiar, foi potencializada no governo Lula, e potencializada muito, não só as políticas de apoio à agricultura familiar, como a compra direta, o PA, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, compra direto do agricultor, agricultura agroecológica. Então, se a gente olha, a gente foi avançando. Então, o governo Lula representa avanços, e eu não acho que nós tivemos algum governo de ruptura. Acho que todos esses governos, por mais que eles, do ponto de vista discursivo, sejam diferentes, do ponto de vista efetivo, todos eles representaram continuidade do governo anterior. Agora, do ponto de vista programático, o Haddad apresenta um programa muito completo em todas as áreas. E o Bolsonaro, por outro lado, se a gente olha o programa dele, é apresentado na forma de um PowerPoint, não é nem um programa organizado na forma de um caderno ou de um livro que seja, dá 60 páginas, 40 páginas falando de segurança, e falando de segurança o número de presidiários, o número de mandado de prisão expedido, mas não fala, por exemplo, o número de gente presa sem julgamento. Então, quer dizer, nós temos pelo menos 30% das pessoas encarceradas hoje sem julgamento. Então, quer dizer, tem um monte de questão com relação à segurança, fala de segurança como política de guerra e não como política de paz. Como é que a gente, na verdade, desmilitariza a sociedade, a gente desarma a sociedade e não o contrário. Então, é um programa do ponto de vista das possibilidades de ação pobre e do ponto de vista da abrangência de tudo que o Brasil precisa, educação, saúde, segurança, economia, etc., pobre também. Tudo isso para responder a sua pergunta, quando você fala assim, vai dar para discutir programa no segundo turno? Acredito que não. Eu acredito que o segundo turno vai ser pautado por um falar mal do outro, e toda a possibilidade de fazer discurso propositivo vai ser baixa. Então, quer dizer, todas as vezes que alguém tenta falar em proposta, o outro vem com acusação. No primeiro turno foi assim, no segundo turno acredito que vai ser assim também. Então, um não vai ter o que dizer e o outro que vai ter o que dizer não vai ter espaço para dizer. E mesmo que tenha espaço, eu acredito que o clima está um clima de polarização. As pessoas não estão dispostas a ouvir o que o candidato apresenta. Ah, mas vai cumprir? Se vai cumprir, a gente não sabe. A gente não sabe nem se um vai cumprir, nem se o outro vai cumprir. O que a gente sabe é o que ele está apresentando de boa fé. Um está apresentando um programa completinho e o outro está apresentando um PowerPoint focado num tema só. Com relação à pergunta... Como que vai ser o cenário político? Como que vocês vai ser o cenário político caso o Fernando Haddad ou o Ciro Gomes ganhe? Eu acredito... Os dois foram para o segundo turno? Não, se eles forem para o segundo turno com o Bolsonaro e um dos dois ganharem, como fica o cenário político? E se vocês acham que eles vão conseguir ter o diálogo e conseguir dar um pouco de fim à crise política? Então, isso é mais um ponto que me deixa muito desconfortável com o clima eleitoral atual, porque o Bolsonaro declarou efetivamente que ele não aceita os resultados da eleição numa eventual derrota. Então, é muito ruim você disputar uma eleição, é muito ruim você jogar bola e falar assim, mas eu tenho que ganhar. Então ou não disputa, ou disputa e submetido às regras. Eu estou falando isso como alguém que está acostumado a perder bastante. Então, agora, entrou no ringue, as regras do jogo são essas, vamos jogar de acordo com as regras do jogo e vamos acolher o resultado depois do jogo jogado. Então, isso
isso já me deixa com os 2 pés atrás com esse candidato. Do ponto de vista de fazer as conversas e conseguir governar, a minha impressão é que o Ciro, desde o primeiro turno, tem se mostrado muito disposto a compor, a conversar. A postura dele nos debates tem sido uma postura de diálogo. E o Haddad, eu acho que é uma segunda alternativa. A primeira alternativa era o Lula, e o Lula não pôde ser candidato. Aí o Haddad tem representado o programa, e acredito que vai ter o desafio já no segundo turno de compor. Então, quer dizer, nesse segundo turno vai ter o desafio de falar para as pessoas, olha, vamos junto com essa frente contra o autoritarismo que representa o Bolsonaro. Então, quer dizer, o que a gente pode compor, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode conversar. Porque se a gente olha a história recente do PT, o Lula, a grande característica do Lula é a capacidade de negociação. A capacidade de negociação do Lula é extraordinária. E a Dilma, o problema dela foi essa incapacidade de negociação. Como que o Haddad vai, na verdade, conversar com essas forças? Se ele vai adotar mais uma forma Lula de conversar com os diversos setores da sociedade, ou se vai ter um jeito mais Dilma. Acredito que o jeito mais Dilma não vai ser a aposta dele, porque já viu que deu errado. Então, acredito que tanto Ciro quanto Haddad não tem muita opção a não ser o diálogo, a conversa. E o outro já está dizendo, pelo menos no primeiro turno, que não conversa. O quanto isso é estratégia de ganhar no primeiro turno e no segundo turno ameniza isso para poder conversar com outras forças, eu não sei. As eleições, por parte do... O doutor Lavo vai comentar também essa pergunta. Se for para o segundo turno Ciro com Bolsonaro, o Ciro tem jogo de cintura, ele negocia mais fácil, tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um desgaste também muito grande aí. Creio que o Bolsonaro também joga, nesse momento, essa força para conquistar eleitorado, mas no segundo turno eu creio que ele vai amenizar e vai diminuir esse vocabulário agressivo. Eu creio que ele diminui. Agora, tem uma outra coisa importante. Ele deve ter consciência que ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Porque todos nós estamos na mão do Congresso Nacional. E isso vai depender da habilidade. Se ele tiver gente competente do lado dele para negociar, conversar, então é possível, desde já, nessa segundo turno, ele pode sair vencedor mesmo, se ele tiver habilidade. Agora, digamos que ganhe o Ciro. O Ciro vai poder negociar muito com o Congresso Nacional, porque ele sempre foi de negociar, sempre foi assim, tem essa habilidade. Agora, tem uma outra questão que nós precisamos comentar aí, que é o que a gente espera, que o Brasil precisa de reforma em toda a legislação. Nós precisamos de reforma no Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Processo Civil, Código Tributário. Não dá para aguentar mais. Quantos tributos tem no Brasil? Vocês têm ideia? Tem ideia quantos tributos tem no Brasil? Passa de 80 tributos. É a maior carga tributária que existe no planeta Terra. Nenhum país tem a carga tributária que o Brasil tem. Esse é um problema seríssimo para enfrentar. Então, quando as pessoas me falam, todo mundo fala em educação, educação. Eu não me refiro à educação escolar, porque são duas educações. Tem educação escolar e educação familiar. A instrução da escola e a educação familiar tem um problema sério, porque na educação de hoje, você tem 3 pilares falidos na sociedade. Uma é a família, porque 30% dos casamentos estão acabando antes dos 10 anos. O outro problema sério é a educação. Falta estrutura para a educação. Tem dinheiro para a educação? Tem. Mas tem uma coisa muito importante. Olha só. O que nós temos hoje de educação? Nós ainda temos 16 milhões de analfabetos no Brasil, o que é uma vergonha para todos nós. Nenhum dos candidatos, nenhum dos que passaram pelo Brasil, como presidente da República, teve a capacidade, nenhum deles, de eliminar o analfabetismo nessa pátria. São 16 milhões ainda, é uma vergonha para todos nós, 16 milhões de analfabetos.
E, então você tem os 3 pilares destruídos da sociedade: família, educação e religião. Você tem religiões muito sérias e tem as religiões, a maioria delas hoje, não vou generalizar, a maioria delas são mercantilistas. Então você tem esse problema também. E tem problema da educação. Alunos batendo em professor batendo em aluno, um espancando o outro, alunos que vão para a sala de aula armados. Você tem isso, sério, muito sério isso. Alunos matando outros ou atirando em outros dentro da escola. E também tem um outro problema grave que eu não vi nenhum presidente que passaram pelo Brasil fazer. Quais deveriam ser os maiores salários da nação? Deveriam ser do professor, dos médicos e enfermeiros e da Polícia Civil e Militar. Esses seriam os seus maiores, e não são. As maiores mordomias estão nos deputados, senadores, deputados estaduais, e estão no Poder Judiciário. Então você tem, sem também generalizar, você tem, dentro dos 3 poderes, podridão. Executivo, Legislativo e Judiciário. Estão podres. O Brasil precisa de profundas reformas em todas. Vou até contrariar, talvez, os nossos queridos ouvintes, que poderiam estar nos ouvindo, e outros segmentos também, mas é o seguinte: precisamos também de uma nova Constituição, porque o Brasil ele não tem Carta Magna, ele tem Constituição da República. A diferença de Carta Magna e Constituição é que você pega a Carta Magna, é a Carta de Princípios. Os Estados Unidos, por exemplo, a Constituição de 1776 tem 23 artigos. Hoje. A Constituição da Inglaterra é mínima, não é Carta Magna de Princípios. Nós não, são Constituição. 300, 400 artigos. Hoje temos dezenas de emendas constitucionais, que de 88 para cá, que está fazendo esse ano 30 anos de Constituição. Então precisa de uma profunda reforma na legislação, nos tributos e nos costumes também. Porque há uma decadência muito forte. Então, isso é que se espera. Se você conversar na rua com o povo, você verá que as pessoas mais conscientes estão falando disso. Mas ainda há uma carência de informações das pessoas. Por mais que se use rede social, mais que se usa WhatsApp, internet, etc., ainda há uma carência. Há milhões de pessoas que não têm celular ainda. Então, voltando aqui à questão do Lula, no primeiro mandato dele, foi bom. Mas o segundo mandato foi um desastre. E isso tem acontecido em todo o Brasil. O prefeito faz um bom mandato, no segundo, complica. O governador faz um bom mandato no primeiro, se for reeleito, complica no segundo. O presidente da República é a mesma coisa. Aí começa a roubalheira. Por isso que é bom mandatos curtos. Por isso que é bom não ficar um deputado 20, 30 anos, um deputado estadual, um vereador, ficar 8 mandatos, 12 mandatos, não pode. Não poderia acontecer isso. Então, mas mesmo assim, quem for eleito vai ter que fazer profundas reformas no Brasil e, ao mesmo tempo, vai ter que pensar um pouquinho em negociar com o Congresso Nacional. Seja o Congresso renovado ou não, seja ele constituído de pessoas bandidas ou pessoas boas, que vai ter dos dois lados, vai ter que negociar. Porque se não negociar, não governa o país. Vocês acham também que hoje a discussão nas eleições está muito focada mais na disputa presidencial? A gente está se esquecendo um pouco da disputa para o Estado e muito mais ainda para a Câmara e para o Senado, que também é 2 casas muito importantes, né? Depende muito da Câmara e do Senado a governabilidade do país. Por que isso está acontecendo e se vocês concordam que realmente a gente está esquecendo um pouco essas duas esferas de política e deixando um pouco mais focado na questão presidencial? Você quer falar um pouquinho, Gabi, sobre esse assunto? Depois passa para o outro lado, Edu. Eu acho que, além disso, a gente tem uma grande parcela da população que não entende a função de cada cargo. Eu acho que isso é um caso gravíssimo. Acho que, além da educação que o doutor falou, que a gente tem que levar para as escolas, a gente teria que ter uma educação política. Porque hoje as pessoas votam sem consciência do que cada cargo tem o poder de fazer. Então, a pessoa vota no deputado achando que ela vai fazer obra em Suzano. O deputado não tem esse poder. Então, acho que seria importante também haver reflexão em cima disso. Eduardo.
Eu acho que, do ponto de vista institucional, a gente tem uma sobrevalorização do executivo historicamente, então não é de hoje isso. Então, se a gente pega todas as eleições, o papel do legislador acaba sendo secundário em todas as eleições. Então, a gente está sempre focado, no caso municipal, a eleição de prefeito e vereador é a de prefeito, a de vereador é secundária, e nas eleições gerais, a de presidente, depois a de governador e a de senador e deputado federal e estadual fica em segundo plano. Mas acredito que isso ocorra porque, do ponto de vista da execução das políticas, a nossa institucionalidade diz que quem executa a maior parte das coisas são os cargos executivos. Então, a ênfase acaba ficando muito maior nos governadores e nos presidentes do que nos legislativos. É meio que eu falei porque eu acho que como as pessoas não têm a conscientização de que, dependendo do assunto, o Congresso precisa aprovar para que seja feito, elas acham que o presidente define tudo. Então, acho que falta essa conscientização política da população. Depende de apoios, né? Uhum. Por isso que o país é um sistema de coalizão. Uhum. Agora, sim, e a Gabi tem toda a razão quando ela diz que as medidas dependem do Congresso. O problema e aí tem um outro problema, que é a quantidade de candidatos. Quando a gente pega o candidato a presidente, são 13. Então, você consegue olhar o nome de 5, 6 deles. Agora, para deputado, cada partido lança o número de cadeiras mais 50%. Então, é um número extraordinário. Aí a gente tem que ter algumas estratégias, né? Mas isso é antes da eleição, não agora, que é fazer alguns recortes. Se eu vou votar a partir de um recorte de gênero, vou votar em candidato ou candidata, se eu vou votar a partir de algumas bandeiras, se eu vou votar a partir da localização do candidato, se eu quero um candidato mais bairrista, ou se eu vou votar em candidatos que defendem bandeiras mais universalistas. Então tem que ter alguma estratégia para isso, porque são muitos nomes. E o que acontece diante disso é que as pessoas acabam votando no candidato cujo nome chega até ela. Então é o candidato do bairro, da cidade, da região, ou o candidato da igreja, do sindicato. Então acaba sendo desse jeito. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, nomes que eu nunca tinha ouvido falar, mas que foi indicado por pastor, por líder religioso. Agora, são coisas da sociedade e que a gente tem que perceber que essa pessoa fez um recorte. Ela falou, olha, eu vou votar a partir desse recorte. Então, quer dizer, o recorte da indicação do pastor. Outro vai votar porque conhece o sujeito, porque vai na casa dele. Outro vai votar porque é da cidade. É uma eleição muito mais difícil. Acho que a eleição para o parlamento é uma eleição dificílima pela quantidade de gente que é candidata. E aí, esta eleição deste ano, tenho a impressão que favorece candidato endinheirado. Porque esse negócio de limitar o gasto e reduzir o tempo. Então, quando eu reduzo o tempo para 45 dias, o candidato endinheirado tem mais capacidade de chegar do que o outro. Então, o candidato endinheirado que consegue doação, seja do bolso dele, seja de amigos, etc., e financia sua campanha, esse candidato tem mais chance. Então, podemos depois até olhar isso, depois dos resultados, ver se existe uma correlação alta entre renda do candidato e o sucesso eleitoral dele. Mas tenho a impressão que com menos tempo, e uma eleição que você cobre o Estado inteiro, o voto não é distrital misto, o voto é o Estado. Então, acontece isso. Com relação às propostas, desculpa, é que o Olavo tinha falado da carga tributária maior do planeta. Eu acho que a gente tem um número grande de tributo, Olavo, mas não é a maior carga tributária do planeta, porque quando a gente pega os países nórdicos, eles ultrapassam 50% do PIB deles. Nesse aspecto, só o aspecto carga tributária. O nosso não é tão intenso. O que a gente tem, e aí eu posso concordar, se foi esse o tom que você quis dar, é o tom da injustiça. Então, quer dizer, a gente tem uma injustiça tributária enorme. O pequeno empresário tem a forma como é revertido também, né? Exato, que é um outro assunto.
Mas a questão tributária específica, o pequeno empresário, ele tem uma dificuldade enorme. Você tem uma tendência hoje à pejotização, né? Todo mundo se torna PJ porque você vai acabar contribuindo menos, o que gera, uma outra distorção. E você tem um número muito pequeno de faixas sobre o imposto de renda, o que faz que, proporcionalmente, o sujeito muito rico nesse país pague menos imposto. A gente não tem imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre herança é um imposto relativamente baixo. Então, a gente aí não depende de imposto, mas, por exemplo, a remessa de lucro ao exterior é uma canetada do presidente e isso ninguém tem coragem de fazer. Então, acho que tem vários aspectos com relação ao tributo que tornam o nosso sistema bastante injusto, particularmente para o mais pobre. Então, a gente tem um sistema tributário ou neutro ou regressivo, e eu acredito que ele seja altamente regressivo, ou seja, quem menos tem é quem mais paga proporcionalmente a sua renda. Agora, é um sistema complexo. Agora, eu não posso comparar com os outros países a complexidade do nosso sistema, porque eu não conheço os outros. Quando eu olho para os Estados Unidos, a complexidade dos Estados Unidos é tão grande ou maior do que a nossa. Quando eu olho para o Canadá, o sistema tributário canadense é mais complexo do que o nosso. Mas eu não consigo fazer um comentário maior porque eu não tenho estudo sobre isso. O que eu sei é que o sistema tributário dos países são complexos. O que eu acho que o nosso tem a mais é uma injustiça tributária sobre o pobre. Então a gente precisa, de um lado, combater essa injustiça tributária e, do outro lado, ter um controle maior sobre o gasto público para que esse gasto público seja mais efetivo. E aí você tem toda a razão quando você fala dos privilégios. Então, quer dizer, quando as pessoas falam temos que privatizar tudo e que o servidor público ganha muito, coloca tudo na mesma cesta, e aí é muito ruim para a análise e para o debate. E aí a gente tem que ponderar. Primeiro, que tem coisas que são atividades típicas de Estado ou são estrategicamente importantes que o Estado faça. E quanto ao servidor, e aí estou de acordo com o Olavo quando ele conta que tem alguns setores privilegiados, como o legislativo, o executivo e, fundamentalmente, o judiciário. Então, quer dizer, se tem uma distorção do ponto de vista de servidor público, essa distorção é relativa ao nosso poder judiciário. Quando a gente compara o ganho efetivo de um juiz brasileiro e de um juiz inglês, o juiz brasileiro ganha mais. Então, tem alguma distorção nesse sistema que tem que ser corrigido. Eu só queria fazer essa ponderação para mostrar um ponto de convergência e um ponto de divergência. Mas é interessante. Eu sempre uso uma frase do Santo Agostinho, que ele diz assim: desprezo os que me bajulam porque me corrompem, prefiro os que me criticam porque me corrigem. Então as críticas são importantes. Agora precisa ter competência, capacidade para aceitar a crítica, refutá-las, se for o caso, mas ao mesmo tempo lembrar também que o filósofo francês Voltaire disse assim: não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderia até a morte o teu direito de dizê-la. Isso é importante, você fazer críticas, receber críticas, ponderar, porque dependendo das críticas, ambos não podem estar errados, numa discussão, ambos podem estar errados. Então é o seguinte, mas o que eu me refiro à carga tributária é o seguinte: eu fiz um estudo da Noruega, por exemplo, o país tem 5 milhões de habitantes, só 5 milhões de habitantes. Não tem dívida interna, nem externa, nem inflação, e tem uma reserva de quase $1 trilhão. E aí, o chefe lá, o rei, resolveu pegar metade desse dinheiro e distribuir para o povo. E queria distribuir para o povo. E o Congresso da Noruega foi contra, dizendo o seguinte: não podemos fazer isso. Mas por quê? Porque se houver uma peste, houver uma explosão atômica, nós teremos dinheiro para socorrer os vizinhos e certos países. Então isso é consciência, né? Então nós não temos essa consciência. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra, por exemplo, na Universidade da Amazônia, em Roraima, porque tem uma faculdade da Faculdade da Amazônia, da Universidade da Amazônia, em Roraima. Fiz a minha palestra lá, fui na OAB também, fiz palestra na OAB, na universidade. E depois eu queria visitar uma parte da floresta. E não me deixaram entrar. Por quê? Só podia entrar os estrangeiros e as ONGs internacionais. E aí, um estudo que eu fiz também, com base em cientistas e economistas do Brasil e com base também nas Forças Armadas,
Nós temos um produto no Brasil fantástico que se chama nióbio. Nióbio é um produto natural da terra, é um minério. Você tem em Minas, você tem no Pará, tem na Amazônia, tem em Amapá, Roraima. Tem em vários estados do Brasil. E todos os países do mundo querem isso. Todos os países querem isso. O Canadá tem 1% das reservas do mundo de nióbio. O Brasil tem 90% das reservas de nióbio do planeta. Todo país quer isso porque aquele produto misturado com outros elementos químicos, ele produz tanque de guerra, mísseis e armas que nada destrói. E todo mundo quer. Então a gente tem informações de que há um contrabando aí de em torno de 700 milhões de dólares por mês de nióbio. Por isso essas ONGs internacionais tomaram conta. E elas fazem isso junto com os índios, né? E o Brasil mesmo fica aí na situação difícil. Mas voltando à questão de tributários, o que vale é o seguinte: a Suécia tem uma carga tributária enorme, assim, que você ganha 50% fica com o governo, mas em compensação, você não paga transporte coletivo. Fica alguém doente, cai na rua, já está a ambulância ali com o médico, com tudo. Você não tem nada disso. Hoje você precisa de um médico. Hoje, você marca no SUS uma consulta e demora 6 meses. O mínimo que pode demorar é 3 meses, dependendo da situação. Você vê nos nossos hospitais pessoas jogadas em macas, entendeu? Então o Brasil tem tantos recursos que, se fossem explorados efetivamente, por exemplo, esse nióbio fosse explorado efetivamente com categoria, com pensamento voltado para a nação e não para os interesses pessoais, você poderia ter um hospital Albert Einstein na maioria dos municípios do Brasil e poder sustentá-los. E ter uma educação efetiva, assim, a educação do Brasil não pode ser do jeito que é. Ela tem que ser período integral, entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Não só dar aula de ciência, geografia, história. Não, é preciso ter toda uma modernização. Não pode ter, você vai numa escola que tem 2.000 alunos, tem uma quadra de esportes. Você tem até 10 quadras de esportes, pista de atletismo. Você precisa ter salas e salas com computação, dando aulas de informática. As pessoas precisam sair da escola preparadas e, ao mesmo tempo, assim, preparadas para um trabalho e, ao mesmo tempo, preparadas para o seguinte: a criança de manhã, quando a mãe acorda para ir à escola, mãe, eu não quero ir na escola hoje. Mas se ela tiver motivação na escola, tem lá bateria, aula de música, 3, 4 pianos, órgãos. Se você tiver toda uma motivação na escola, essas crianças não vê a hora de ir para a escola. Ela não vê a hora de ir para a escola. Ela quer ir logo, porque vai ter 1000 coisas lá. Agora, na situação atual, elas não querem ir para a escola. Porque não tem essa motivação que deveríamos ter, não só voltada para a profissionalização, mas para a cultura também. Isso está em profunda decadência no Brasil. Isso é muito triste para nós, porque você tem hoje uma situação assim. Eu fiz uma palestra numa escola em Interlagos. Fui convidado para dar uma palestra lá. E eu fui lá fazer essa palestra lá em Interlagos e eu nem sabia que existia essa escola. Escola de brasileiros. Mas veja você. É um condomínio com 200 famílias. Eles têm supermercado deles lá dentro, religião católica, espírita, evangélica, muçulmana, deles. Lá dentro, fechado. E tem escola deles, da pré-escola ao terceiro colegial, deles, daquelas famílias. E aí é o seguinte, todas as disciplinas são ministradas em inglês. Só o português, lógico, que é dado em português, né? E eu fui fazer uma palestra para os alunos do terceiro colegial e fui conhecer lá o condomínio e tudo. Bom, moral da história, o pai mais pobre lá, o mais pobre, o mendigo deles lá, ganha 50 mil por mês. Esse é o mais favelado, entendeu? Só para ter uma ideia. Então, aí, conversando com aqueles alunos, eles sabiam tudo do exterior e pouco do Brasil. Isso também está errado. Eles precisam conhecer mais a pátria e investir aqui. Por outro lado, em recente palestra que fiz aqui em Mogi, região, eu percebo as pessoas falando assim que querem ir embora do Brasil. Querem ir embora. Porque não aguentam mais a situação atual. Principalmente a violência das ruas. Violência, os assaltos, pessoas estão assim, desanimadas, querem ir embora. Mas o Brasil tem muito recurso. Então, se tivermos um presidente, quem ganhar as eleições, se tiver essa astúcia, essa habilidade, eu creio que o Brasil tem condições de pagar a dívida interna pública, que está em 3 trilhões, a dívida interna pública, tem condições de fazer investimentos, mas porque se nós fizéssemos 10 anos de economia em todos os setores, o Brasil sairia dessa situação
que se encontra. Então, é uma situação difícil. Agora, a carga tributária pode cobrar o que estão cobrando, mas devolvem serviços. Você não pode ter, por exemplo, em determinadas cidades, 110 policiais. Mogi, por exemplo, tem 400 policiais, quando tinha que ter 2.000. Você vai lá, tem 3, 4 ambulâncias, quando precisa ter 50 ambulâncias. Então precisa ter investimento, ter retorno desses tributos. E esses tributos não estão retornando para os serviços públicos, mas sim eles são colocados nas mãos dos administradores, dos governantes e das autoridades. Então não há um trabalho voltado para a pátria, para a nação, mas as autoridades dos 3 poderes pensam, a maioria deles pensam em si próprio, no seu interesse, no seu bolso. E por isso que a nação está assim em decadência. Bom, a conversa tá boa, mas a gente está quase encerrando a nosso bate-papo sobre eleições. Mas, Eduardo, você quer falar mais alguma coisa sobre tributos para a gente encerrar? Não, eu não. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu só queria fazer mais uma pergunta antes de encerrar. Eu queria saber de vocês qual é a perspectiva diante das eleições de deputados do Alto Tietê. Em 2010, a gente teve um grande número de deputados eleitos. Na eleição seguinte, esse número baixou um pouco, a gente chegou a 8 deputados eleitos. E qual que é a perspectiva para esse ano? Aqui na região a gente tem muitas coisas que a gente já conversou, de votar na pessoa e não no partido. As pessoas pensam muito de, ele foi um bom prefeito, ele fez isso por mim. Qual que é a perspectiva de a gente eleger essa grande quantidade de deputados e o quanto isso é importante para o crescimento da região? Pode começar você, Eduardo. Posso começar? Bom, eu acho que a eleição de deputado na região, ela é impressionante, mas ela condiciona a próxima eleição local. Municipal. Então, na verdade, os candidatos bem posicionados e os eleitos, eles acabam ajudando muito fortemente a construir o cenário da próxima eleição para prefeito. Agora, eu não vejo na maior parte dos candidatos na região alguma coisa como deputado propriamente. Então, é uma característica de deputado despachante, vamos chamar assim, que é o deputado que vai trazer recurso, que vai fazer emenda, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas eu não vejo que tem algum candidato que aporte bandeiras, né? Então, quer dizer, nós temos algumas coisas relacionadas, por exemplo, a questão ambiental, a questão da gestão de bacias. Isso tem coisas que são regulamentadas pela Câmara Municipal, pela Câmara Estadual, e tem coisas pela Câmara Federal. Eu não vejo dos nossos candidatos a deputado federal alguém que tem uma agenda federal, alguém que discuta o país. Então, quer dizer, do ponto de vista propositivo, eu tenho até dúvida se vários deles se colocaram à disposição de carregar algumas dessas bandeiras de verdade. Agora, que papel cumpre essa eleição do ponto de vista regional? É de construir cenário para a próxima eleição. Então, quer dizer, deputados eleitos na nossa região, deputados eleitos em Suzano, por exemplo, eles vão ter muita força para construir o cenário da nossa eleição de 2020. Então, provavelmente, saem candidatos a prefeito, fazem composição para ver o vice, ajudam a constituir o partido de plantão que eles tiverem, mas eu não vejo candidaturas efetivas do ponto de vista das atribuições de um deputado, seja federal, seja estadual. Muito bem. Eu creio que a região, eu não sei que além do Estevão, se tem algum deputado estadual de Suzano. De Suzano. Acho que só tem o Estevão, né? Tem a Keikota, né? Federal, né? Ele fala estadual? Sim. Mas eleito ou candidato? Candidato tem Então, vários. não, eleito, atual. A OTA, né? O Estevão e a OTA federal, né? A OTA federal. O marido não é É vereador. Ele é vereador de São Paulo. vereador de São Paulo. Então, acho que eles se reelegem, os dois. Em Mogi, por exemplo, eu creio que Mogi tem condições de ter 3 a 4 federais, porque não só com voto de Mogi, da região. O caso do Jundiabe, que é candidato à reeleição, o Bertaioli tem grande chance, e o Márcio Alvino, que é de Guararema, que já é deputado federal, creio que o Junge e o Márcio Alvino se reelege, e o Bertaioli tem grande chance de ser eleito deputado federal. E estadual, em Mogi, você tem o Gondim e o Marco Damasio,
que já são deputados estaduais há muitos anos, e creio que tem uma possibilidade do vice de Mogi, que é o Juliano Abbe, também ser eleito juntamente com o Caio Cunha, que é outro deputado. Então, o Mogi tem condições de ter 3 federais e 3 a 4 estaduais, né? E tem também sobrenome Mussi. Guilherme Mussi, federal. Ele, de onde ele é? De Arujá? Ele tem base em Suzano, tem em Poá também. Tem em Arujá Mas- também. Eu creio que ele se reelege também. Ele é o presidente do PP. Né? Creio que se reelege, Do- né? que era- Agora, não sei, de Guararema tem lá, o Márcio Alvino, e tem outro que é André do Prado, que também Estadual. tem grande chance, porque o trabalho que eles fazem fora da região, né? Faz trabalho muito fora da região. Agora, não sei se Poá, Ferraz e Itaquá tem alguém com chance. Eu creio que não, porque Ferraz, Poá e Itaquá tiveram muitos problemas nesses últimos tempos, né? Que foi, por exemplo, prefeito preso, prefeitos que perderam mandato em Ferraz e Poá, etc. Então, acho muito difícil lá despontar alguém, né? Então, na nossa região aí, eu estou vendo mais Suzano e Mogi só, com possibilidade Boas de ter chances, né? eleitos deputados aí, com grande chance. Mas Suzano tem candidatos além desses. Tem, não. Tem. O Alto Tietê, fizemos um Tem bastante levantamento. candidato. Tem. São 63 nomes. E candidatos com chance. Essa né? Juliana aí é possível que tenha chance, não Eu sei. acho que a Juliana tem chance, fez uma campanha grande, o Lacerda, Lacerda, tem que chance. foi Lacerda. candidato a prefeito, É. né? Tá, Foi então aí presidente da tem Câmara. chance, sim. Eu acho que são nomes que Agora, vão. na região de Biritiba-Mirim, em Salesópolis, não vejo ninguém lá. Mas isso vai recompondo, por exemplo, de algum modo, o Márcio Cândido. O Márcio, candidato a deputado estadual. Eu não esperava o nome do Márcio, mas, de algum modo, fortalece o PDT, que tem vereador, o Márcio sai candidato, e isso vai dando força para a legenda. Do outro lado, a Juliana. A Juliana fez uma campanha grande, embora ela esteja no PR, Vai ter muito voto em e Mogi. vai ter dificuldade, talvez, de se eleger. Mas ela se apresenta como uma alternativa para a próxima eleição. O Lacerda faz tempo que ele tem disputado eleições. Então, do ponto de vista de eleição, de construir cenário para o futuro, nós temos mais nomes além do Estevão. São esses nomes. Se vão se eleger ou não, eu não tenho. Mais tarde a gente vai ficar sabendo, sabe? O resultado vai sair mais tarde. Eu queria saber muito dessa força política da região e eu acho que ao longo dos anos a região tem ganhado novos nomes, né, e novas forças, o que é importante até para compor o cenário político. Então a gente vê uma renovação de pessoas que estão vindo, acho que em várias cidades. O André do Prado e o Márcio Alvino vêm de Guararema, que é uma cidade pequena, mas eles conseguem abordar toda a região. E a gente vê algumas figuras que são já tradicionais, que normalmente conseguem a reeleição. Então, acredito que seja importante essa renovação política, pessoas com pensamentos diferentes. A gente tem muita gente nova vindo ser candidato, né? Então, acredito que isso seja extremamente relevante. Tem muitos integrantes disputando a eleição daqueles movimentos de renovação política aqui no Alto Tietê. Então, talvez, né? Possa renovar mesmo, como a Gabi falou. Bom, a gente está encerrando nosso bate-papo aqui sobre eleições. Queria agradecer, Gabriela Doro, muito obrigado pela sua participação. Doutor Olavo, muito obrigado. Eduardo Caldas também, muito obrigado. Estão convidados para próximo bate-papo que a gente vai ter daqui uns dias aí. Já estão convidados, marca na agenda, depois a gente conversa. Só uma questãozinha. Esperamos que ganhe quem ganhar as eleições. Comece a mudar o Brasil. E tenha aí um Brasil melhor para os nossos filhos e netos e nossos brasileiros, porque a situação atual é muito dura, muito difícil, muito triste. Eu quero. Pode falar. Não, só antes de a gente encerrar, começaram a sair alguns resultados de São Paulo. A gente tem 22% das urnas apuradas nesse momento. O João Dória tem 32,34% dos votos. A disputa entre o Paulo Scaff e o Márcio França realmente está muito empatada. O Paulo Scaff tem 21,47%, enquanto o Márcio França está com 21,12%. Luiz Marinho vem em seguida com 10,13%. Major Costa e Silva com 3,62%. Rodrigo Tavares com 3,10%. Rogério Schecker com 2,67%. Professora Lisete com 2,15%. A gente tem o professor Cláudio Fernando com 0,13%. Toninho Ferreira com 0,07%. E o Marcelo Cândido, que é daqui de Suzano, até agora não foi computado nenhum voto, mas lembrando que a gente tem 22%. Isso pode ser muito territorial, então pode mudar muito
conforme for feita a apuração. Pode falar, pode falar. Muito bem, não, era agradecer o convite que você me fez, que o Diário de Suzano fez, e dizer que agora, eu acho que a gente, embora tenha discutido vários temas, acho que tem a questão da democracia, que é uma questão importante. Nós, enquanto a gente conversava aqui, estava rememorando, se a gente olha, o Sarney foi escolhido de forma indireta, o Collor não passou o mandato, porque teve o impeachment e foi o Itamar. Aí o Fernando Henrique foi o único que passou o mandato para um opositor, que foi o Lula. O Lula passou o mandato para uma situacionista, que era a Dilma, e a Dilma foi impeachmentada, e é o Temer que está aí. Então, é uma democracia frágil e a gente tem que valorizar essa democracia, fortalecer essa democracia. Candidato que anuncia, que não reconhece resultado de eleição, caso não seja eleito, esses candidatos, do meu humilde ponto de vista, são candidatos temerários para a democracia. Eu acho que a gente tem que, neste momento, valorizar a democracia, valorizar as liberdades coletivas individuais, valorizar o esforço da convivência entre os diferentes. Então, esse tipo de candidatura é bastante perigosa. A gente precisa ficar atento com isso nos próximos dias. Super obrigado. Eu quero só agradecer o convite e me colocar à disposição e dizer que não sou dono da verdade, mas aceito críticas também e estou sempre disposto também a fazer minhas críticas. Tá certo. Muito obrigado a vocês três. Queria também agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista ou até o próximo bate-papo. Muito obrigado. Até mais.